esse divórcio não vai acabar comigo. Não, essa traição não vai acabar com a mulher que eu sou. Não. Essas comparações não vão destruir a mulher maravilhosa que eu sou. Não. Olá, meninas. Paz do Senhor, minhas queridas. Hoje eu voltei, depois de uma semana mais ou menos sem gravar, mas hoje eu voltei, eu estava de mudança, então estava um pouquinho corrido para poder gravar algum conteúdo para vocês, mas hoje eu tô aqui de volta para fazer o terceiro vídeo do nosso conteúdo sobre rosto limpo e coração aberto. Eu continuo dizendo para vocês que eu estou muito feliz com os resultados que esses vídeos têm trazido, com as mensagens que eu tenho recebido através dessas palavras que eu tenho ministrado para cada uma de vocês e para minha vida também. E eu espero que você continue sendo ministrada por essas palavras, por cada uma dessas reflexões que o Senhor tem me trazido, justamente para compartilhar com vocês cada momento e cada fase disso tudo que o Senhor tem ensinado. Hoje, o nosso vídeo vai falar sobre uma mulher que quase ninguém amou. Isso mesmo. Justamente porque a Bíblia geralmente ela relata história de pessoas reais com seus conflitos reais. Pessoas como eu, pessoas como você, que às vezes vivem conflitos internos na família, no casamento, conflitos internos sobre si mesmo, complexos de inferioridade, medos, preocupações, fragilidades. Hoje eu vou falar sobre Lia, ou Léa, que é citada na Bíblia, né, como filha de Labão, irmã de Raquel. Ontem à noite eu estava meditando a respeito dessa palavra aqui durante o decorrer da semana. O Senhor vem ministrando e ontem eu parei para poder escrever o esboço para eu não me perder sobre o que eu devo falar, apesar de quase nunca ler o que eu escrevo. Mas na verdade hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Léa, que é uma mulher cheia de conflitos, e Léa tinha uma vida toda pela frente, né? A Bíblia relata que quando Léa e Raquel, segundo alguns estudos, para falar a verdade, relatam, mas não posso garantir para vocês que é verdade, mas eu estava lendo a respeito disso, disse que há uma possibilidade de que Léa e Raquel eram irmãs gêmeas, porém elas eram diferentes e Léa tinha nascido primeiro, então isso fazia dela a filha primogênita. E Léa tinha uma vida inteira pela frente, até que, por tradições, por ganância do seu pai Labão, ela foi obrigada a se casar com um homem que não amava ela. Eu acho que vocês conhecem a história de Jacó com Raquel. E Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel, que era a mulher a quem ele amava. Porém, Labão tudo via uma oportunidade para poder fazer dinheiro, tudo via uma oportunidade para poder lucrar em cima das pessoas. Alguns versículos relatam que Labão não era um homem muito honesto em seus negócios. E Jacó foi uma vítima, vamos dizer, dessa ganância de Labão. E diz que Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel, e aí, quando foi se casar, naquela época as noivas não se vestiam como nos dias de hoje, então ela estava lá toda produzida, com o seu rosto coberto, e apenas no outro dia, após a noite de núpcias, que Jacó viu que ele havia se casado com Léa e não com Raquel, a mulher a quem ele amava. Então a gente vê aí desde o início dessa história muitas comparações na vida de Raquel, tanto que em Gênesis 29, 16 e 17 diz assim, ó: Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha era Lia e a mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel, essa era bonita e atraente. A palavra hebraica, o significado para meigo, era fraco. É algo muito complexo de você comentar. Tem uma interpretação um pouco difícil. Mas desde o início nós vemos que Lia não teve uma história tão
maravilhosa quanto às vezes ela merecia. Porque desde o início, Lia não foi considerada atraente. A gente vê a diferença quando no versículo fala, né? Lia tinha olhos meigos, mas Raquel, ela era bonita e atraente. Então Lia não era considerada uma moça atraente. Ela cresceu na sombra da sua linda irmã mais nova. Labão comparava as duas filhas. E quem aqui gosta de ser comparada? Às vezes até você vive isso, né? Com um parente, com um irmão, com um primo. Às vezes você recebe comparações com alguém do seu trabalho. Ninguém gosta de ser comparado. Cada um tem o seu jeito especial da sua forma de ser. Mas Lia, infelizmente, passava por isso. O comportamento de Labão em seguir uma tradição, na verdade, pareceu que ele achava mais que essa era a única maneira dele fazer com que Lia se casasse com alguém. Talvez desvalorizando um pouco a feminilidade, a beleza peculiar que Lia também poderia oferecer. Lia, ela tinha apenas o desejo de ser amada. Mas em toda essa história, Jacó mostrou-se meio que desprezível em relação a ela, porque na verdade ele amava Raquel. Então a gente vê que nessa história muita gente foi enganada. Mas para mim, Lia foi muito mais, porque o pai dela tirou dela a chance de ser amada por um homem que realmente a desejasse, que um homem que realmente a quisesse. Ela viu talvez todo esse esforço, nossa, trabalhou 7 anos pela minha irmã e agora vai trabalhar mais 7, porque ele ama ela. Nossa, mas e eu? Nossa, mas eu posso te dar filhos. E nessa história, ao decorrer dessa história, a gente vê que uma desejava o que a outra tinha. Lia desejava o amor que Jacó tinha por Raquel. E Raquel desejava a fertilidade que Lia tinha e poderia dar filhos a Jacó. Tanto que essa amargura de se sentir não amada afetou Lia até um determinado ponto. Tanto que o significado dos nomes dos primeiros filhos de Lia, são justamente a respeito disso. Rúben, por exemplo, o significado é: o Senhor viu a minha infelicidade. Simeão significa: o Senhor viu o quanto sou desprezada. Mas na chegada do quarto filho de Lia, parece que alguma coisa mudou dentro dessa mulher. Talvez Deus a tenha visitado, tenha falado em seu coração. Lia simplesmente se sentiu independente. Lia se sentiu valiosa. Tanto que o nome do quarto filho dela é Judá. E diz assim, desta vez eu louvarei ao Senhor. Mas o que a gente aprende com a história de Lia? A gente aprende que às vezes você está em um ambiente, em uma família, em algum local, que você se sente desvalorizada. Que às vezes as comparações mexem com você, com o seu psicológico. Mas faça como Lia. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai precisar depender do amor de ninguém além do amor de Deus. É como se Lia tivesse decidido não mais esperar o amor dos homens. É como se ela tivesse decidido amar a si mesma primeiro e louvar a Deus da mesma forma, seja com tristeza, com decepção, com desprezo, enfim. Deus fez grandes coisas através da vida de Lia, tanto que Lia não foi conhecida como a esposa desprezada de Jacó. Lia, ela foi conhecida como uma das mulheres que formaram as tribos de Israel. Lia teve 7 filhos, e 6 das 12 tribos de Israel saíram do ventre de Lia. E além de tudo isso, além de filhos e uma geração abençoada, Lia fez parte de uma linhagem messiânica, a linhagem que traria o Messias. Isso é algo muito maravilhoso, querida. Sabe por quê? O que a gente aprende com Lia? Que quando a gente para de olhar as circunstâncias, quando a gente para de olhar aquilo que nos entristece e passa a olhar para o nosso potencial, quando a gente passa a olhar para aquilo que a gente pode fazer, o Senhor, Ele faz muito além do que a gente imagina. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você tem alguma semelhança com Lia. Às vezes você, desde a sua infância, tem sido comparada com alguma pessoa
E isso mexe com você, isso mexe com a sua inferioridade. Talvez você sinta, eu nunca vou ser boa o suficiente. Nunca vou ser bonita o suficiente quanto tal pessoa. Porque tal pessoa passou em tal lugar naquela faculdade e eu não consegui passar. Porque fulano se formou. Querida, seja você. Existe um tempo para cada coisa acontecer na sua vida. Às vezes você é comparada com Lia porque você se sentiu a esposa desprezada. Talvez você viveu uma situação de traição no seu casamento e viu seu marido fazer pela amante ou pela próxima esposa coisas que ele não fez por você. E eu sei que muitas mulheres sofrem com isso. Nossa, mas ele estava comigo, ele nunca fez isso, eu sempre pedi isso, por que ele nunca fez? E de repente você vê o seu ex-marido fazendo isso por uma outra mulher e isso fere você por dentro. Querida, eu sei que dói. Na verdade eu imagino, eu nunca passei por isso, pretendo nunca passar, mas eu imagino o quanto dói. Mas às vezes o Senhor está te dando uma oportunidade de olhar para si e ver o quanto os seus frutos podem alcançar gerações por anos e anos e anos. Eu gostaria de te dizer que você não é uma mulher mal amada. Você não é uma mulher sem valores. Você só precisa olhar para si mesma e entender o quanto a sua vida é preciosa. Lia não foi conhecida como uma mulher desprezada de Jacó. Ela foi conhecida como mãe de grandes nações. Sabe por quê? Porque ela decidiu se levantar e mostrar para o mundo que ela não era só uma mulher desprezada, não. Ela era amada pela pessoa que mais importava na vida e importa na vida do ser humano, que é uma mulher amada por Deus. Deus deu a ela fertilidade, Deus deu a ela filhos, Deus deu a ela gerações e tribos, porque Lia se levantou e olhou para si mesma e encontrou o seu valor. Então eu gostaria que hoje você olhasse para si e dissesse assim, não, esse divórcio não vai acabar comigo. Não, essa traição não vai acabar com a mulher que eu sou. Não. Essas comparações não vão destruir a mulher maravilhosa que eu sou. Não. Ter perdido o meu trabalho ou não ter me formado na faculdade não me fazem menos mulher. Não me fazem menos valorizada. Querida, se levanta e marque a sua geração como uma mulher fértil, uma mulher que dá frutos. Marque a sua geração como uma mulher que levou a linhagem do Senhor Jesus para muito longe. Não mais uma mulher desprezada. Não foi essa história que Deus escreveu para você. Não mais uma mulher abandonada, traída. Não mais. Se levanta, porque a história que Deus tem para sua vida é linda. A Raquel pode ser maravilhosa, mas a Lia, meu querido, a Lia é uma mulher de força. A Lia é uma mulher que levantou e seguiu firme quando todo mundo achou que ela não seria ninguém. Então se levanta. Raquel pode ter beleza, mas você tem coragem. Raquel pode ter formosura, mas você tem forças. Seja a mulher que tem as duas coisas, porque foi assim que o Senhor te chamou para ser. Não mais uma mulher desprezada, mas sim uma mulher de grandes, grandes e grandes nações e bênçãos. Essa é a história que o Senhor quer escrever para a sua vida. Mas para isso, você precisa reconhecer o quanto você é preciosa sem que ninguém precise te dizer isso. Você sabe o valor que você tem. Então seja como Lia. Aguenta firme e seja fiel. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana abençoado. E sinta daí, da onde você está, o meu abraço. E acima de tudo, o abraço de um Deus que ama a sua vida mesmo com esses seus olhos meigos. Que Deus abençoe você, querida. Fica com Deus.